Amigos da internet, você que acompanha o Correio do Mato, tanto no impresso como pelo Facebook, estamos na Câmara Municipal de Mussum para falar com o vereador Matheus Trojan, ele que é vereador de primeiro mandato, também uma das grandes jovens lideranças do Vale do Taquari. Inicialmente nos fale, Matheus, como é que está sendo a experiência de ser vereador de primeiro mandato e ganhando uma nova percepção desse mundo da política que até então você não fazia parte. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, os amigos do Jornal Correio do Mate. Bom, é um desafio, né, para todo jovem que se coloca na política. Nós sabemos das dificuldades que o mundo político nos traz, o setor público no geral. Automaticamente se cria, por certas pessoas, um preconceito pelo político, mas a gente acredita que apresentando uma metodologia nova, um trabalho novo, mostrando e modificando alguns métodos identificados com a velha política, a gente consegue apresentar bons trabalhos e bons resultados à sociedade. O cidadão, ele não quer saber se o político é novo, se é velho, se tem um partido ou outro. Ele quer que o político eleito dê resultado, faça com que a sua comunidade melhore, em seus setores essenciais no primeiro momento, né? Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, no nosso caso aqui, e que consiga também passar bons legados, boas ideias, bons princípios e siga seus valores dentro do setor público. Matheus, tem já no sistema pessoas de longo tempo navegando na política. Você, chegando agora, como rompe aquela cultura do passado com essa proposta que você está inserindo? Há um sistema que ele já funciona e agora você está chegando nesse sistema. Explica um pouco mais como é que tu está quebrando essa cultura do que você tinha e do que você gostaria que fosse. Olha, tem pessoas antigas na política que são muito boas. Tem pessoas novas na política, no cenário geral, que não são tão boas assim, seguem velhos conceitos. Então, a questão principal é a pessoa saber que o cidadão hoje ele não admite mais certos tipos de trabalho, de iniciativa, de paternalismo, assistencialismo, muitas vezes que mais prejudicam o setor público e a comunidade no geral do que ajudam de fato. No caso do cargo de vereador, o vereador tem 3 funções essenciais bem definidas, que são fiscalizar o poder executivo e a aplicação dos recursos de uma forma geral, representar a sua comunidade e legislar. Nós trabalhamos com as legislações municipais, que também são restritas, mas que englobam uma série de fatores e uma responsabilidade muito grande para não cometermos erros que vão prejudicar a comunidade ou gerar perdas de recursos do poder executivo. Na parte de representar, aí entra um leque muito grande de possibilidades, como promover eventos, debates, trazer pessoas ao município, buscar recursos, trabalhar questões e processos que muitas vezes travam a nível estadual e federal, e se não tiver uma atuação política muito forte, eles não serão liberados, deixando de fazer acontecer certos projetos no município, e por aí vai. E ter também uma responsabilidade com o uso do recurso público. Nós somos remunerados e com isso nós já temos uma responsabilidade maior. Então, tudo que for além disso tem que ter um cuidado, uma responsabilidade muito grande para não se tornar abusivo também. Agora, quanto a essa questão de quebrar esse paradigma, eu acho que vai muito pelo exemplo. Nós temos que ter uma coerência, temos que ter um perfil, traçar esse perfil com honestidade, com transparência e segui-lo independentemente do que os antigos ou os novos que não são tão abertos assim possam nos trazer. Matheus, o eleitor, quando se aproxima às eleições, ele tem como hábito muitas vezes transformar o voto num negócio, o legítimo toma lá da cá. Esse eleitor também precisa passar por um momento de reflexão e entender que o voto não é um produto para estar negociando. Como tu encara isso, como tu vê isso e o que é possível para que a gente possa também conscientizar o eleitor da importância do seu voto? Olha, nós já notamos uma mudança de cenário, né? Eu acho que se nós formos comparar o que era muitos anos atrás com o que é hoje, com muita facilidade de acesso à informação, com a internet, as redes sociais, os portais de transparência, hoje o eleitor ele já é um pouco diferente. Ele entende que
o imediatismo de talvez receber um favor naquele momento, um favor individual, pode gerar frutos muito negativos lá na frente. Então isso cria também, cada vez mais, uma população consciente e que realmente analisa as propostas do candidato, se aquilo que ele está colocando pode ou não ser executado dentro do cargo que ele almeja, e assim sucessivamente. Então eu acredito que essa mudança já está acontecendo. E nós, como agentes políticos, temos a função e a missão de falar a verdade, sermos transparentes sempre, não sermos populistas quando tem projetos que por vezes não são bem aceitos em um primeiro momento pela população, mas que nós entendemos como agentes políticos da importância para o município, para o estado ou qual federação for, para sempre assim trabalhar com transparência, com responsabilidade e buscando o que vai ser melhor de fato para o município a médio e longo prazo, com menos imediatismo. Já há uma mudança desse cenário, dessa visão das pessoas, e eu acredito que com o passar dos anos o Brasil ainda vai evoluir mais nesse segmento, uma coisa meio que natural e inevitável. Já estamos caminhando para isso. A Lava Jato trouxe à tona muitos casos de desmando e corrupção no país. Obviamente que os estados e os municípios, não todos, mas alguns deles também, muitas das vezes passam por esses desmandos. Fale aí para todos os nossos internautas, qual é o papel do vereador, Matheus, para que isso nos pequenos municípios não aconteça? Olha, fiscalizar e agir, né? O vereador ele tem que estar ciente que ele tem que ter participação e cobrança no que é executado pelo Poder Executivo, aplicação de recursos, tanto a arrecadação própria quanto o que vem a nível estadual e federal. Tem que estar em cima cobrando que os recursos sejam de fato aplicados e gerem bons serviços à população, que os profissionais também trabalhem de uma maneira correta, o cidadão seja bem atendido. Nós sabemos que não é fácil, é um processo que envolve muitas pessoas e muitos fatores, mas o papel do vereador é esse também. Só que também ele não pode se acomodar somente na questão de cobrar. A partir do momento que nós temos, no caso de Mussum, 9 vereadores remunerados para trabalhar em prol do município, esses vereadores também têm uma responsabilidade de ajudar a resolver os problemas de fato, buscar recursos, buscar a eficiência, buscar a solução de problemas, sejam eles pequenos ou grandes, e assim, consequentemente, ajudar também a população. Um dos grandes problemas do Brasil, e consequentemente isso atinge os municípios, não é nem a questão de falta de recursos. Nós temos recursos, mas por uma questão de excesso de burocracias, excesso de dificuldades de chegar esse recurso aos municípios, muitas vezes eles se perdem ou não acontecem na eficiência que deveriam. Vou só citar um exemplo. Nós estamos agora tivemos executado uma obra de uma praça, de uma reforma de uma praça aqui no município, que era um recurso que estava empenhado desde 2016. Então se passaram 3 anos, mais de 3 anos na realidade, desde que o recurso foi de fato empenhado e aprovado para ser enviado para o Mussum. As coisas se valorizam, o valor naquela época era um, agora é outro. O projeto ele acabou se atrasando muito para acontecer, a própria praça ela se denegriu mais nesse tempo, né? se desconstruiu aquilo que estava já construído, e a obra ela perdeu valor, digamos assim, em termos de recurso propriamente dito. Então essa é a dificuldade que se tem. Se as coisas fossem mais rápidas, mais eficientes a nível, principalmente federal, os municípios também se aliviariam um pouquinho, eles conseguiriam trabalhar melhor dentro dos anos os seus orçamentos e, consequentemente, isso refletiria em melhores serviços ou ainda melhores serviços para a população. O vereador Matheus esteve em Brasília e quando lá foi com recursos próprios. Por que dessa decisão? Olha, eu acredito muito na questão do exemplo, né? Primeiramente quero deixar claro que não tenho nada contra os vereadores que utilizam diárias ou ressarcimentos para irem a Brasília, desde que apresentem de fato resultados à sua comunidade. Nós temos exemplos de vereadores que tiraram quantias significativas de diárias, mas compensaram muito isso em questão de trazer recursos para o município. Eu acredito, na minha questão particular, é uma questão de exemplo. Quando eu visitei as pessoas, quando eu conversei com a comunidade para me colocar e pedir o voto para que votassem em mim como vereador, eu propus uma mudança de cenário também nessa questão de utilização de diárias e ressarcimentos. A minha forma de exemplificar isso e de fazer com que
a sociedade em geral se conscientize de utilizar melhor os recursos públicos e de, por vezes, não ser tão abusiva em coisas que são legais, são direitos, mas que não necessariamente têm que ser executadas, a minha forma de mostrar isso e de ser exemplo foi cortando na própria carta. E também, de uma certa forma, isso acaba conscientizando, de uma maneira geral, a população que entende que o vereador também ele pode, às vezes, cortar um pouquinho mais a própria carta. Volto a dizer, tem vereadores, inclusive colegas de bancada, que estão fazendo um trabalho maravilhoso utilizando diárias, e a gente não pode criminalizar o trabalho deles. Essa foi uma questão minha, foi o que eu coloquei na minha campanha, e por isso eu acredito que nada mais justo do que cumprir com aquilo que foi inicialmente combinado, quando pessoalmente, assim, frente a frente, eu pedi o voto